Carta de Paulo a Filemon. Só tem um capítulo. Obrigado, Jefferson. Carta de Paulo a Filemon. Filemon. Hoje o nosso computador deu um probleminha lá. Então, se você está sem Bíblia, quem está do seu lado, que está com Bíblia, convida o outro a fazer a leitura. São 25 versículos e eu vou ler todo ele. Você vai ler toda a carta de Filemon hoje. Você diz assim, eu nunca li um livro da Bíblia todo. Hoje vai ser o primeiro dia, então. A palavra do Senhor diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de nosso Senhor, de nosso Deus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para vocês. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero
que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa noite linda, maravilhosa, em que podemos nos reunir em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, também pela Tua palavra que acabamos de ler, e a nossa oração e pedido, fale conosco, abra os olhos do nosso entendimento, tenha misericórdia daquele que está pregando a Tua palavra, traga através dele a orientação, a instrução que vem da Tua palavra, e que os nossos olhos sejam abertos por meio do Teu poder. Repreendemos todo mal e todo levante do diabo, e pedimos que o Teu Espírito continue tendo liberdade nessa noite, para a glória do Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa, só por curiosidade, é a menor carta que Paulo escreve. Das suas 13 cartas, essa de um capítulo apenas, mas que tanto tem a nos ensinar. Um dia desse eu estava pensando em pregar em todas as cartas e livros da Bíblia que tem apenas um capítulo. Muitas vezes a gente acha que por ser pequena, tem pouco a nos dizer. Exatamente o contrário. Essas têm uma mensagem muito poderosa, muito forte. Essa de Filemon não é diferente. Ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. E a palavra-chave dessa carta, só para você guardar no coração, é perdão. Você vai ver uma história aqui, irmãos, muito interessante, uma história de vida real, de um senhor cristão, rico, um homem de posses, dono, naquela época isso era comum, irmãos, mas dono de escravos. E esse homem que Paulo então chama-o de colaborador, o Filemon, ele tinha um escravo por nome Onésimo. Era um escravo. E esse escravo, por algum motivo que a gente não vai saber, porque a Bíblia não registra, ele resolve fugir da casa do seu senhor Filemon. E fugindo da casa do seu senhor Filemon, a carta nos dá a entender que ele pegou algumas coisas do seu senhor, se joias, se dinheiro, se ouro, se prata, isso também não nos é referido. Mas por que a gente então tem esse entendimento? Porque Paulo vai dizer, olha, se ele te deve alguma coisa, ou se ele te causou algum dano, é claro que Paulo sabia. Você vai entender o contexto dessa carta. E ele disse, se ele te deve alguma coisa, Filemon, se ele te causou algum dano, em outras palavras, se ele pegou alguma coisa sem consentimento e fugiu, eu, Paulo, declaro escrito, estou fazendo uma nota promissória, eu vou pagar você, ponha na minha conta. Aí você diz assim, Paulo pegou as dores do escravo. Essa carta gira em torno, irmãos, a história do Filemon, o senhor cristão, colaborador de Paulo, a quem Paulo muito estimava. A vida do Onésimo, um escravo fugitivo e possivelmente um ladrão. E Paulo, que intermedia essa situação toda. O fato é que, por algum motivo, Paulo em Roma preso, anos 60, ele escreve Filemon, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses, ele está preso. Por alguma circunstância, aquele escravo que não era cristão, tem um encontro com Paulo. Talvez fugindo, sai da sua cidadezinha, sai do seu contexto e foge para uma cidade grande. Foi para Roma. E quem ele encontra lá? O Paulo.
Naquela ocasião, Paulo disseminava o evangelho nos 4 cantos daquela cidade. Ele chega a falar na sua carta aos Filipenses que o evangelho se tornou conhecido até da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador. Até eles já ouviram falar do evangelho. Então o evangelho começou a se alastrar em Roma e alcança de alguma maneira o Onésimo, o fugitivo, o ladrão, o escravo que estava ali naquela cidade para se esconder, porque era uma grande cidade, era uma metrópole, irmãos, era a sede do Império Romano. E ele vai até ali para buscar esconderijo, e Deus o encontra. Fico pensando nessas coisas da vida, a gente corre para um lado, corre para o outro, e Deus parece que vai sempre ao nosso encontro. Levanta um ali, você está fugindo de Deus, e Deus levanta uma pessoa desconhecida, levanta alguém do seu trabalho. É como se Deus estivesse tentando te chamar para perto, te cercando por todos os lados. Você sabe como é que se chama isso? Amor de Deus por nós. E aí Paulo tem um contato com Onésimo, de alguma maneira, também o texto aqui não vai nos mostrar como isso aconteceu, mas o fato é que ele toma consciência de toda a história que envolvia o Filemão e o Onésimo. Ele prega o evangelho, o Onésimo se converte. O Onésimo muda de vida e fica perto de Paulo, a ponto de Paulo dizer assim: olha, eu estou te enviando mais por uma questão de ética. Em outras palavras, ele é seu escravo. Se eu pudesse, eu ficaria com ele, porque ele se tornou para mim um irmão muito caro, muito precioso. Esse escravo que você perdeu aí, ele foi ganho por Cristo aqui em Roma. Mas Paulo então escreve uma carta, como você viu, de próprio punho, e manda pelas mãos do Onésimo. Você vai voltar. Irmão, pontas soltas precisam ser refeitas. Onésimo tinha uma ponta solta com Filemão. Ele podia dizer assim: de jeito nenhum ele vai me matar, eu sou escravo dele. Mas Paulo sabia quem era Filemão. Ele é irmão. E eu vou escrever a ele. Você vai levar essa carta e vai entregar na mão dele. É uma carta pessoal. Eu estou escrevendo de próprio punho. Irmãos, é muito interessante porque Paulo ele se coloca como um mediador. Paulo ele se coloca como um intermediário. E aqui a gente aprende algumas verdades pelo texto que a gente já acabou de ler. A primeira delas é que o poder de Deus continua restaurando vidas de homens perdidos, fugitivos, escravos do pecado. Esse poder de Deus alcançou a vida de Onésimo. No meio da multidão, Deus o encontra lá em Roma, e aquele escravo volta à casa do seu Senhor, não como um bandido fugitivo, mas como um homem regenerado e salvo pelo poder do Evangelho. Então o poder de Deus aqui se mostra alcançando aqueles que passam desapercebidos pelos nossos olhos. Pessoas que a gente deixaria passar, sem notá-los, sem vê-los. E Deus olha para cada um deles e tem um propósito para cada um deles. Deus tem um propósito para um escravo, para um ladrão, para um fugitivo, para um assassino. Deus tem propósito para alguém que andou por esse caminho da vida fazendo coisas erradas. Eu quero dizer que sim. Deus tem um propósito. Além disso, irmãos, nós vemos como uma segunda grande verdade aqui. Esse amor que Deus exala sobre a vida deste homem, ele também, de certa maneira, requer que seja exalado através de outras pessoas. Olha só, Filemão. Deus alcançou o Onésimo com o seu amor. Deus alcançou e restaurou a vida desse escravo que você não estava dando mais nada por ele. Então faça a mesma coisa. Você é um servo de Deus.
Você é um filho de Deus, portanto, deve imitar o seu Senhor e o seu Pai. Assim como Deus acolheu esse homem, acolha-o novamente. Assim como Deus ofereceu a esse homem o seu perdão e a sua restauração, Filemon, eu estou te dizendo, faça o mesmo. Se você é alguém, irmãos, que já orou o Pai Nosso, você vai ser confrontado com essa realidade. Jesus nos ensina a pedir o perdão de Deus, mas esse perdão de Deus está aliado ao perdão que nós oferecemos ao outro. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou seja, não tem como a gente pedir o perdão de Deus, se nós não estamos dispostos a oferecer o mesmo perdão para o próximo. Mas, pastor, você não sabe quem é a peça, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ele tirou de mim. Eu quero dizer, irmãos, que na conta do céu, nós devíamos, perdão, muito mais a Deus do que essa pessoa devia a nós. Por isso, o Paulo diz assim, volta lá, Onésimo, procura o seu senhor, o Filemon, entrega essa carta para ele, porque ele vai te receber. Não como um escravo mais, mas como um irmão precioso que agora você é. Como alguém que foi regenerado, que foi alcançado pelo poder de Deus. E o Filemon deveria estar disposto a reconsiderar todo o dano que ele havia sofrido. E Paulo chega a dizer, se ele te ofendeu, se ele te tirou alguma coisa, eu vou pagar. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, pagarei tudo. Irmãos, lendo essa carta, eu não pude deixar de enxergar a semelhança que essa história de Onésimo e Filemon e Paulo tem com a gente, tem com a história da nossa redenção. Eu estou fazendo, irmãos, uma interpretação alegórica, é certo, e a Bíblia não me proíbe fazer isso. Eu vou usar aqui, irmãos, a figura de Filemon, como a figura do Senhor. Ele era o Senhor de Onésimo. Ele tinha direito de propriedade sobre Onésimo. Então eu quero fazer um paralelo da pessoa do Filemon com a pessoa do Senhor e Deus. É uma alegoria, é um paralelo. Eu quero fazer, irmãos, a pessoa do Paulo como um que intermedia, como um que se põe entre o Senhor e o escravo, entre o Senhor e o pecador, com a pessoa de Cristo Jesus, que biblicamente é o único mediador entre Deus e os homens. E eu quero fazer o paralelo da pessoa de Onésimo, esse escravo, fugitivo, rebelde, ladrão, comigo e com você. Vocês dizem assim, aí não, pastor, aí pegou pesado. Mas é exatamente isso, irmãos. E eu quero que você veja algumas coisas muito interessantes nessa história, que envolve esses personagens e que envolve a nossa história também com Deus e com o seu Filho Jesus. A primeira coisa aqui, irmãos, e está claro essa realidade, é que como Onésimo, nós também éramos fugitivos do nosso Senhor. Desde o Éden, quando o homem peca contra Deus, a primeira coisa que ele faz, ele se esconde. E Deus então, ali no jardim do Éden, na viração do dia, ele faz duas perguntas. Ele faz a primeira pergunta ao Adão e a segunda pergunta ao Caim. Você vai ver que são as perguntas iniciais do Gênesis. A primeira pergunta que ele faz, onde estás, Adão? Você está escondendo, irmão. Não era que Deus não sabia onde é que Adão estava. O onipresente, o onisciente,
o onipotente, o que conhece os segredos do nosso coração, o que sabe das palavras que ainda não chegaram na nossa boca, segundo o Salmo 139 diz, ele não sabia que Adão estava escondido ali? Sabia. Mas por que ele pergunta? É como uma tentativa de dizer, Adão, eu sei onde é que você está, meu filho, sai daí. Para de se esconder, para de fugir, eu conheço quem é você, eu conheço o seu pecado, eu sei que você pisou na bola, mas eu estou disposto a te trazer para perto. Você não precisa correr de Deus. A segunda pergunta ele fez para o Caim, cadê o seu irmão? Então você vai ver essas duas perguntas ecoando ao longo de toda a Bíblia. Onde é que está Deus em relação à sua vida? E onde é que está o seu irmão? Talvez você diga assim, minha responsabilidade é só com Deus. Resposta incompleta. A nossa responsabilidade é com Deus e com o irmão. E aqui, irmãos, nós temos essa realidade. A Bíblia diz em Isaías 53 que nós todos andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Então a Bíblia mostra essa nossa condição igualzinha de Onésimo, correndo da presença do nosso Senhor, tentando evitá-lo, tentando se esconder dele, a nossa consciência pesando muitas vezes, e a gente sentindo vergonha dos nossos pecados. Eu sou um fugitivo, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, eu sou um adúltero, eu sou isso, eu já fiz aquilo, e a nossa tendência é correr daquele que é santo, daquele que não tem pecado, irmãos. É a luz tentando dizer para as trevas, tentando dizer para a luz assim, eu não posso estar junto, e de fato não pode. E a gente fica se escondendo, e a gente fica correndo daquele que está nos chamando, vem para a luz, sai da escuridão, para de fugir, para de se esconder, para de ficar se justificando, vem para Jesus. Esse é o apelo, irmãos, e essa é a nossa realidade, assim como Onésimo, e assim como ele também, irmãos. Eu quero trazer uma outra verdade, de que como aconteceu com Onésimo, algo maravilhoso também aconteceu conosco. O que é que aconteceu de maravilhoso com Onésimo? Olha o verso 10, se você ainda está com sua Bíblia aberta em Filemon, o verso de número 10 vai dizer assim, o que é que de maravilhoso aconteceu com Onésimo? Faça um pedido em favor de meu filho. Como é que ele trata o Onésimo, gente? Meu filho, Onésimo. E ele vai dizer que ele gerou o Onésimo entre algemas. Ele estava preso, mas o evangelho nunca estará preso. O portador do evangelho pode estar preso, o portador do evangelho pode estar doente, o portador do evangelho pode estar sem dinheiro, o portador do evangelho pode estar acamado, mas o evangelho nunca estará enfermo, o evangelho nunca estará inoperante, o poder do evangelho nunca estará preso. Deus então comunica a Onésimo através de Paulo, que estava preso, o evangelho da salvação, e este o alcança. Lembro como hoje, visitando o irmão Bida, lá no CTI do Hospital Madre Teresa, um amado diácono que tínhamos aqui, que partiu para Jesus. Esse irmão estava lá, olha, bem mal, estava no CTI, mas estava com uma pilha de papelzinho na mão, dizendo, pastor, e eu fui lá para visitá-lo, para encorajá-lo, e eu que saí de lá encorajado, eu que saí de lá motivado, quando eu vi uma pilha de papelzinho colorido, alguma enfermeira deu para ele, e ele pediu um monte de papelzinho, pediu caneta, e ele foi ali, um papelzinho após o outro, Jesus te ama. O outro papelzinho, Jesus tem um propósito na sua vida, e era um papelzinho tudo colorido, parecia aqueles post-it. Jesus tem um plano na sua vida. Ele disse, pastor, eu não posso sair daqui, mas quando o senhor estiver indo embora, sabe aquele? Aquele outro, sei, aquele outro, sim. Ele foi me apontando cada um deles. Ele disse, por favor, pastor, entrega para eles. Irmãos, o portador pode estar preso, mas o evangelho não está.
E esse evangelho que Paulo pregou na sua prisão, por conta de ser um pregador do evangelho, foi por isso que ele foi preso, alcançou o Onésimo e o tirou da condição de perdido e fez dele um filho. Eu gerei, ele agora é meu filho também. Irmãos, olha o discipulado, a gente tenta correr, vai para um lado, vai para o outro, e a gente se esbarra no discipulado sempre que a gente lê a palavra. Quem a gente tem gerado? E Paulo, quando fala de Onésimo sobre filho, a pastora pregou aqui há um tempo atrás, 2 domingos atrás, sobre filhos maduros, o iós, e tem o teknon. Paulo usa essa palavra teknon, que é o filho biológico, mas é o filho imaturo. Ele está precisando crescer ainda. Ele olha para Onésimo e diz assim, olha, ele é meu filho, mas ele não está maduro ainda não, Filemão. Tem que ter paciência com ele, eu gerei ele na fé. Ele está aqui vivendo algo novo, mas ele ainda vai crescer. Tenha paciência com os onésimos que estão no processo de maturidade. Você que já está aí mais tempo na caminhada, já tem mais tempo com Deus, pode ter a tendência de se tornar impaciente com quem está começando. Está vendo ele tropeçando? Você fala, ele não faz nada do que você fala. Você diz assim, está vendo, não converteu, foi nada. Calma, irmão. O Onésimo ainda é um teknon. Ele ainda vai amadurecer. Amém, irmão? Amém, queridos? E aí, irmãos, algo aconteceu com ele, porque Jesus ele também fez isso. Irmãos, como Paulo gerou Onésimo pelo Evangelho, Jesus também diz a palavra. E é interessante porque ele começa aqui no verso de número 10, dizendo assim, eu rogo, é um pedido que eu te faço, Filemão, recebe o meu filho. Irmãos, Jesus faz a mesma coisa por nós em relação ao Pai. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós, Ele roga ao Pai, Ele suplica ao Pai por cada um de nós, em quem Ele está trabalhando, a quem Ele está desenvolvendo. Pai, Ele ainda está caminhando, Pai, Ele ainda está desenvolvendo, Pai, Ele tropeça, mas eu vou levantar Ele, Pai. Pai, ele vai ser alguém, ela vai ser alguém que vai dar muito fruto. Agora Ele está dando muito trabalho, agora Ele está dando muita dor de cabeça, mas vai chegar um dia que nós vamos nos alegrar com a vida dele, com a vida dela. Louvado seja Deus, porque Ele não desiste de nós. Amém, queridos? Ele não desiste de nós. Assim como Onésimo também, irmãos, eu estou correndo. Assim como Onésimo recebeu um novo significado, a gente também. Olha o verso de número 11. Acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta, não feche ela não. Vai dizer assim, antes ele era inútil para você. Ele era o quê? Inútil. Atualmente, porém, ele é útil a você e a mim. Irmão, você sabe o que significa Onésimo? Onésimo é um nome do grego que significa útil. Útil, é um nome honesto, significa útil. Alguém que tem uma utilidade. E aí Paulo faz um jogo de palavras aqui. Ô Filemão, antes o útil te era inútil, te roubou, foi embora, não deu nem tchau, ainda deixou a porta aberta da geladeira. Ele te era inútil, mas agora ele te é útil novamente. Tanto a você, porque o que é que mudou, irmão? A natureza de Onésimo agora muda. Ele continuaria sendo um escravo? Só se o Filemão o libertasse, mas até então continuaria. Mas interiormente Onésimo muda de vida. O poder do Evangelho faz isso conosco, irmãos. Ele começa uma transformação interior, é de dentro para fora. Olha, Filemão, esse mocinho daí te era um peso, era inútil, mas eu quero dizer que ele agora voltou de fato a ser um Onésimo, ele te é útil e não é só para você, é para mim também. Paulo dá uma credibilidade fora de série a esse escravo. Ele é útil a mim também. Irmão, Jesus, ele nos representa diante do Pai.
Quando o pai olha para a gente, ele diz assim, esse cidadão daqui, essa cidadã, está sendo inútil para os propósitos dele. Mas aí vem Cristo, que tomou o nosso lugar. A cruz era nossa, a maldição era nossa, o pecado era nosso, e Ele tomou sobre Ele. Nosso pecado, nossa culpa, nossa transgressão, nossa cruz, nossa maldição. Jesus assume essa responsabilidade, de maneira que quando a gente se apresenta ao Pai, quem Ele vê? Jesus. Ele é útil para mim, meu Pai. Ele é útil para mim. Então, irmãos, Deus dá um significado novo. Você era inútil, mas agora você é útil. Eu não sei qual o significado as pessoas dão a nós, dão a você. Talvez seu pai, sua mãe, talvez pessoas que você até evita chegar perto, porque são aquelas que rotulam. Ô, seu imprestável, seu inútil. São significados que as pessoas nos dão, mas eu quero dizer que Cristo ressignifica tudo isso. Quando Ele começa uma transformação dentro de nós, o que era inútil se torna útil novamente. E aí vem Paulo em Efésios, diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos para prover o que é necessário, não apenas para si, mas para que tenha também como socorrer o necessitado. Ele vai ressignificando a nossa vida. Quem éramos, irmão, ficou para trás. Aquela identidade, aquele estigma que o pecado deixou em nós, ficou na cruz, cravado na cruz. Não somos mais inúteis. Somos úteis servos e filhos amados de Deus. Assim como Onésimo, irmãos, um novo significado. E é interessante porque Paulo, assim como ele fez encaminhando Onésimo de volta para o seu Senhor, Cristo fez também com cada um de nós, nos encaminhando de volta a Deus. Eu falei para você no início que a gente estava o quê? Fugindo. Mas Jesus nos encontrou. E agora Ele nos toma e diz assim: agora você vai voltar para o seu Pai. Você vai voltar para o seu Deus. Você vai voltar para o seu Senhor. Eu te reconduzirei novamente até Ele. Olha o que diz o verso de número 12. Leia comigo. Eu estou mandando de volta a você Ele. Quero dizer, o meu próprio coração. Ô Filemon, quando o Onésimo bater na sua porta, quem está lá não é só o Onésimo, é o meu coração que está lá. Quando você ora e diz: Pai, eu te apresento isso, apresento minha vida, e você faz a sua oração, e você termina assim: em nome de Jesus. É o próprio coração de Jesus que chega diante do Pai. Ele nos reencaminha de volta. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi o que Jesus disse. Irmãos, que história que nos toca. Que história que nos move. Veja, Paulo, ele devolve Onésimo a Filemon, mas ele não devolve como escravo. Ele era escravo. Mas ele diz assim: você vai tratá-lo como irmão. Você leu comigo o verso 16. Eu vou ler mais uma vez. Não como escravo, mas muito mais do que o escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então ele o encaminha de volta a Filemon. Obrigado, meu amor. Ele o encaminha de volta a Filemon, não como escravo, mas como irmão. E como é que Jesus nos encaminha de volta para Deus? Você sabe que quem nasce hoje, não nasce filho de Deus, nasce criatura. Eu poderia te explicar isso indo lá para Gênesis, mas pelo nosso tempo não dá. Até então, a Bíblia dizia assim que Adão era filho de Deus, gerado segundo a semelhança e a imagem de Deus. Depois do pecado,
quando Adão vai gerar filhos, vai dizer que os filhos que nasceriam de Adão não eram mais imagem de Deus, era imagem de Adão, semelhança de Adão. Porque algo foi deturpado naquele processo que o pecado entrou. Então veja, quando uma pessoa nasce, ele nasce criatura. É uma criatura de Deus. Deus vai cuidar das suas criaturas? Vai. Mas uma coisa é criatura, outra coisa é filho. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu achei que eu era filho de Deus. Irmão, eu não estou aqui para dizer quem é e quem não é. Eu estou dizendo que a Bíblia diz quem pode se tornar. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos receberam Jesus, Deus deu a eles o poder de se tornarem. Então, se alguém se torna, é porque antes não era. Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando Jesus, ele faz uma transformação, um novo nascimento na nossa vida, ele nos apresenta ao Pai não como criaturas que já éramos, mas ele nos apresenta como filhos e filhas amados de Deus. A nossa condição em Jesus muda. E aí ele devolve o Onésimo a Filemon e diz assim, ele não é mais apenas um escravo, ele é um irmão, é um irmão, é um irmão, é um irmão. E outra, não é um irmão qualquer, é um irmão caríssimo. Veja, irmão, como que a gente tem que olhar os outros. Filemon podia olhar para o Onésimo e perceber nele um irmão que está no vermelho, na minha conta. Você está no vermelho, varão. Você me deve. Aí Paulo disse assim, não. Esse irmão que eu estou te enviando é ouro. É caríssimo. Eu pergunto, será que a gente consegue olhar para aqueles que nos machucaram como alguém caríssimo? Ou a gente sempre vai dizer assim, está no vermelho, está no vermelho, está no vermelho. Ele tem que estar no azul. Ele tem que ser caro para nós. Amém, queridos? Eu estou falando isso e eu sei que Deus está ministrando. Talvez você tenha alguém na sua conta aí que está vermelho com você. Está em débito, está em dívida. Quem sabe o Senhor está falando no seu coração agora, dizendo assim, libera essa conta negativa. Começa a colocar crédito nessa conta. Esse irmão, Filemon, ele é caro. Ele custou o preço do sangue do Filho de Deus. Vamos caminhar para o final? Falei só uma vez. Irmãos, como é que o Filemon receberia o Onésimo? Como se fosse Paulo. Já falei isso aqui. É o meu coração que está indo, como se fosse eu mesmo. Recebe ele como se fosse eu. Você não gosta de mim? Eu não sou seu colaborador? Aliás, você não é meu colaborador. Ele disse assim, você, Filemon, me deve até a sua própria vida. Filemon foi alguém que foi conquistado também através do ministério de Paulo. Ele disse assim, você me deve a sua própria vida. Quando você receber o Onésimo, faz a festa, como se fosse eu chegando na sua casa. E eu já falei isso, quando o Pai nos recebe, Ele vê em nós a graça e a justificação do seu Filho Jesus sobre nós. Então, quando Ele olha para nós assim, esse daqui, parece com o meu filho, pode entrar. Irmãos, que poder esse evangelho tem na vida de qualquer pessoa, E para finalizar, aí é de verdade, assim como Paulo assumiu a dívida de Onésimo, ele assumiu. Irmão, você tinha coragem de fazer isso por alguém? Difícil, né? Mas ele disse assim, Filemon, anota tudo aí, tudo que ele te deve. O que é que ele pegou de você? O que é que ele roubou da sua casa, em outras palavras? Ponha tudo na minha conta. Você é da época da conta, da cadernetinha, da mercearia, que só anotava o seu nome e o gasto que você fazia?
Hoje tem mais isso não, né? Hoje é o banco que liga quando não paga o cartão. Aí ele lembra. Mas naquela época atrás tinha uma cadernetinha. E Paulo está dizendo assim: ô Filemon, anota meu nome. É dívida do Onésimo, é minha dívida agora. Quem te deve é ele, agora quem te deve sou eu. Eu vou pagar tudo. Você sabe que Jesus fez isso por você? Ô pai, qual é o pecado do João? Está aí esse rolo. Pai, põe tudo na minha conta. Os do Raimundo, tem mais aí, põe na minha conta. Da Joana, põe na minha conta também. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus assumiu a culpa de toda a humanidade. De todos os homens, aqueles que um dia nasceram e já morreram, de nós que vivemos hoje, e daqueles que ainda nascerão até a volta de Jesus, ele diz: põe tudo na minha conta, Pai, agora, para que a gente receba esse benefício. Só existe uma maneira. Se foi ele quem pagou a nossa conta, se é por meio dele que a gente se achega a Deus, só existe uma maneira da gente se apropriar disso. O que foi que aconteceu com Onésimo? Ele creu. Chegou lá o fugitivo, talvez até esbaforido. O que é que foi, Onésimo? O que é que foi? Eu lembro de você, rapaz, te conheço. Quando eu fui na casa do meu amigo Filemão, eu te vi lá. Você era escravo dele. Isso é a minha conjectura, viu, irmão? Você era escravo dele, não era porque ele conhecia o Filemão? Você era escravo dele. Rapaz, o que é que você fez? Eu fiz isso, eu roubei aquilo. Não, senta aqui. Deixa eu te falar do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de você me contar mais dos seus problemas, deixa eu te contar o que é que Jesus fez na cruz do Calvário. E por alguma maneira, Paulo prega o Evangelho para o Onésimo. Onésimo crê. Onésimo entende o peso daquela palavra e rende-se ao Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo muda a vida do Onésimo. Você viu aqui. Aí você pergunta: pastor, como que eu posso ter acesso a isso? Entregue sua vida para Jesus. Eu quero falar para dois tipos de pessoas hoje. O primeiro, que como Onésimo ainda está fugindo de Deus. Você veio aqui hoje e é como se Deus estivesse te cercando. É como Deus estivesse falando ao seu coração: venha para mim. Você está longe, você está distante, você está fugindo, e eu te quero perto. Mas não é para te condenar, porque já está condenado. É um escravo, é um ladrão, é um fugitivo, é um Onésimo. Mas eu te chamo para perto, para te dar um novo significado, para assumir a sua dívida do pecado. Eu te chamo para perto para te trazer perdão, para te tornar não apenas um escravo do meu reino, mas um meu filho a quem eu amo. Então eu queria falar esse primeiro tipo de pessoa. É quem se sente longe de Jesus. Pastor, eu me sinto como Onésimo. O que é que eu tenho que fazer? Você só tem que fazer o que Onésimo fez. Creia no Evangelho. Creia no que Jesus fez por você. Creia no amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Creia que Ele tomou o seu pecado e colocou sobre Ele e morreu na cruz, para que através do seu sangue, você e eu fôssemos salvos, perdoados e justificados. Simples. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. É você crer, é você dizer: eu quero isso. Segundo tipo de pessoa é para você que já tem tudo isso. Mas talvez a questão que Deus esteja trabalhando, para você que já é cristão, filho de Deus, filha de Deus, já está perto de Deus, é que talvez tenha alguns Onésimos que passaram pela sua vida. A primeira pergunta de Deus para o homem é: onde estás? A segunda: cadê seu irmão? E aí eu quero perguntar: cadê seu irmão?
aquele que te magoou, aquele que tirou algo de bom da sua vida. O Onésimo tirou alguma coisa material, talvez alguém tenha tirado outra coisa da sua vida. Talvez tirou sua dignidade, talvez tirou seu nome, porque ele manchou seu nome e falou mal de você, tripudiou de você. E o que Deus esteja dizendo hoje é: perdoe. Perdoe. O Filemon precisou perdoar o Onésimo. E o que é que você, talvez nós precisamos fazer agora? Perdoe. Perdoe. Se Jesus te perdoou, me perdoou, por que a gente não pode perdoar os onésimos? Por que a gente tem que manter gente na conta do vermelho no nosso coração? Sentado como você está, não vou pedir para ninguém ficar de pé. Eu gostaria apenas que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, a gente vai orar. Eu queria orar com você que se sente assim, magoado. Pastor, eu estou magoado. Passou um onésimo na minha vida, uma onésima, talvez foi uma mulher, e causou um mal terrível na minha história, pastor. Você acha que Filemon estava contente? Não. Fugiu, roubou, foi embora. Mas agora ele volta. Deixa eu perguntar a você, tem alguém que você gostaria de liberar o perdão para ela hoje? Assim como você está sentado, talvez aí com a cabeça baixa, para pensar nessa palavra, quem você precisa perdoar? Se você é essa pessoa que gostaria de perdoar, coloque a mão no seu coração, sentado como você está. Você vai dizer assim comigo: Senhor Jesus, baixinho, só para você e Deus. Fala assim: Senhor Jesus, um onésimo passou na minha vida. Era alguém útil, mas que se tornou inútil. Mas agora o Senhor está dizendo que ele volta a ser útil. O Senhor diz agora para eu receber essa pessoa no meu coração. Fala para Jesus: Jesus, até hoje está doendo o que essa pessoa tirou de mim. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, em nome do amor que eu tenho a Deus e da obediência que eu tenho a Ele, que a conta, se você quiser dizer o nome interiormente aí dessa pessoa, a conta do fulano e tal, diga assim: está zerada. Ele não está mais no vermelho. Ele não está mais devendo. Meu coração libera essa pessoa em nome de Jesus. E se você assim concluiu sua oração, se você tiver mais alguma coisa para falar com Jesus, fala com Ele também agora. Se você concluiu sua oração, termina assim: amém. Amém. A segunda oração que eu gostaria de fazer é para você que está correndo de Jesus. Você diz assim: pastor, estou correndo. Não, você sabe no seu interior. Você hoje ouviu essa palavra e tudo que Jesus quer fazer por você. Talvez Jesus esteja te cercando. Talvez você um dia andou na presença de Jesus, mas você fugiu. Jesus está te encontrando mais uma vez nessa noite. Jesus está falando com você mais uma vez agora. E eu pergunto: até quando? Até quando? Até quando? Você vai fugir de Jesus? Esse é o dia que Jesus fez para trazer seu coração de volta para a presença dEle. Então eu gostaria de orar por você que está longe de Jesus, está se sentindo longe de Jesus, está desviado, está longe dos caminhos do Senhor, quer voltar. E você que quer
receber Jesus no seu coração pela primeira vez. Você que quer entregar seu coração para Cristo. Eu não falo de uma igreja, eu não falo de uma religião, eu falo de uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Se você quer fazer essa oração, sentado como você está, é só você levantar uma de suas mãos. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer fazer uma oração entregando sua vida para Ele, eu peço que sentado como você está, levante a sua mão. E eu vou fazer uma oração aqui mesmo, e você aí mesmo, onde você estiver. E você vai receber essa oração em nome de Jesus. Tem alguém que quer hoje entregar sua vida para Jesus? Faz um sinal com sua mão. Ou voltar para Jesus. Ou fazer uma oração pela primeira vez, entregando sua vida para Ele. Sentadinho mesmo. Só levanta a mão que eu vou daqui mesmo orar com você. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Aleluia. Se não há, eu gostaria de orar mesmo assim. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Uma vez eu estava sentado como você está. Eu fui numa igreja como essa pela primeira vez, 1993 para 94. E o pastor no dia fez uma pergunta igual a essa: quem quer entregar a vida a Jesus? Irmão, eu queria, mas eu estava com muita vergonha. E eu confesso que naquela noite eu não fui à frente. Mas eu queria muito ir. Aí veio o outro domingo, no outro domingo eu fui. Aí também descambou, né? Porque eu fui no outro e no outro. Todo domingo eu queria ir à frente. Mas talvez você entrou aqui e não levantou a mão porque você está dizendo assim: eu estou com vergonha. Não tem problema. Eu vou orar com você. Eu vou pedir aí no seu lugar que você repita essa oração. Se você quiser no final me procurar e dizer: pastor, eu fiz aquela oração, eu quero te dar um abraço. Ok? Mas eu vou orar e você repete comigo aí no seu lugar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou como Onésimo, fugindo do meu Senhor. Eu estou como Onésimo, com uma conta impagável. Mas nessa noite eu ouvi que Jesus pagou o preço por mim. Assim como Paulo pagou a dívida do Onésimo, Jesus pagou a minha dívida. E nessa noite eu quero entregar meu coração para o Senhor. Que essa palavra, Senhor, que foi pregada hoje, se torne uma realidade na minha vida. Muda a minha vida, como o Senhor mudou a vida de Onésimo. Me faz uma nova criatura, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé? Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
Só de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia. Ele nos ama. Glória a Deus. Eu quero com alegria convidar os nossos queridos irmãos que nos visitaram hoje. Queria convidá-los a acompanhar os nossos irmãos aqui. O Lucas, o Carlos, a Sandra, o Mateus, também o Daniel, Gabriel, Gesiel, a Felícia, também o Jean Carlos e a Ana Paula, e o Wellington e Misley. Por favor, nossos irmãos já estão ali com a mesa posta. Oh, glória. Deus abençoe nossos irmãos. Deus abençoe você que nos visitaram. Glória a Deus. Irmãos do Adorar-te, na sala dos jovens haverá uma reunião agora, logo após a oração final. Estenda suas mãos assim. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse irmão, por essa família que veio adorá-lo. E eu te peço que assim como chegamos, o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. O Senhor nos dê uma semana de vitória. O Senhor nos dê uma semana de bênçãos, ó Pai. Ó Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, seus filhos e filhas, e sobre todos os demais espalhados pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Pelo menos 3 abraços. Tem cafezinho, tem chazinho ali fora. Deus te abençoe em nome de Jesus. Somos o